A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título Paulo, o discipulador de vidas. Nesta lição, veremos a importância do ensino, a importância de discipular o novo crente, ensinar a palavra santa, para que os novos convertidos possam amadurecer na fé, possam amadurecer, criar raízes e depois ensinar aos outros que vão aceitando Jesus. O texto áureo que se encontra em Atos 15, 40 a 41 nos diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática, o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Paulo, um exemplo para nós, que ele pregava o evangelho. As pessoas que aceitavam Jesus, ele ensinava até que a pessoa amadurecesse na fé. E é isto que toda igreja precisa fazer: pregar o evangelho e depois ensinar os novos crentes a palavra do Senhor, estudarem juntos a palavra do Senhor. O discipulado bíblico. O princípio do discipulado da igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos, por ocasião do seu aparecimento e despedida, como está em Atos 28, versículo 19 e 20. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, versículo 42 ao 47, vemos claramente que a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa discipulado da igreja. Assim, Paulo, onde fazia discípulo, não somente os convencia a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. E Paulo tinha uma vida íntegra. Ele ensinava o que vivia. E é importante que aquele que ensina o novo convertido tenha uma vida de retidão. Tenha uma vida fiel a Deus. Paulo, o discipulador. O apóstolo Paulo, depois de sua conversão, sentiu necessidade de conhecer mais a Cristo. Sabia que era um desafio defender o nome de Cristo diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e a prática. O primeiro passo de Paulo para o discipulado era pregar o evangelho. E pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. É o primeiro passo que a igreja dá. Como Paulo, pregar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E pelo poder do Espírito Santo,
essas pessoas são convencidas acerca de Cristo, aceita Jesus como Salvador. Após ensinar esses novos convertidos a palavra de Deus, ensinar a doutrina de Cristo, após plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos do novo convertido. A partir dos primeiros convertidos, Paulo ali plantava uma igreja naquela cidade. E após plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos daqueles convertidos. Ensinar a palavra de Deus. Paulo pregava o evangelho. Ganhava vidas para Jesus. Ali plantava igreja e ali ensinava aqueles novos crentes a palavra do Senhor. Só depois de firmar os passos desses novos convertidos, Paulo ia para outra cidade, fazer a missão. Como seu ministério era envolvia itinerância, Paulo deixava ou enviava alguém experimentado na fé, alguém de confiança, alguém que tinha compromisso com a palavra de Deus para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Paulo não saía dali sem deixar alguém responsável pelos novos convertidos, para dar continuidade ao seu trabalho de ensino. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram no trabalho de Paulo. Temos Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais que ajudaram Paulo. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, Paulo mantinha uma relação de comunhão, uma relação de amizade com eles e seus cooperadores. É importante ter essa comunhão entre os irmãos. Uma lição importante é que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, pessoas compromissadas com a palavra de Deus, pessoas idôneas e que amem a Cristo, amem a sua igreja, ame a obra do Senhor, ao ponto de se doar inteiramente a favor do novo convertido. E Paulo tinha esse compromisso. Paulo, ele escolhia a pessoa certa para dar continuidade no seu trabalho. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e com ousadia. A igreja de Cristo se expandiu e cresceu assim. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando essa semente é cuidada pelos discípulos,
ela germina, ela cresce e dá seus frutos. Por isso, o que aconteceu no dia do Pentecostes, Pedro se levantou dentre 120 pessoas, cheia do Espírito Santo, e pregou com autoridade sobre a pessoa de Jesus, e o resultado dessa pregação foi que quase 3.000 pessoas se converteram. E depois da conversão, entra o ensino da palavra. Toda pessoa que aceita Jesus deve ser ensinada para amadurecimento na fé. A igreja local, além de ser um local de pregar a palavra de Deus, deve ser também um local de ensino. Um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso são importantes as reuniões da escola bíblica dominical e os estudos bíblicos. Esses são instrumentos para forjar o caráter cristão e formar pessoas que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é a missão de Cristo. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, rejeitavam. Os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e helênicos, o derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era promessa de Cristo. Os apóstolos seriam testemunha de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam pela Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso Deus levantou Paulo, que era valente, tenaz, para ser o apóstolo dos gentios. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre os gentios. O discipulado é mais uma aula ou um conjunto de lições que transmitem conteúdo doutrinário. Discipulado é um trabalho árduo, longo e às vezes até sacrificial. É um trabalho de acolhimento, integração, acompanhamento, aconselhamento e orientação espiritual. Os apóstolos de Jesus também foram discípulos, pois estes aprendiam vendo, ouvindo e imitando o Mestre. É preciso lembrar que todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos.
a importância do estudo no meio do seu povo. A igreja tem esse compromisso de ensinar os novos crentes. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e com poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. É o nosso compromisso levar o Evangelho de Jesus às pessoas. Falar de Jesus às pessoas. As pessoas que aceitam Jesus, que se convertem, precisam ser ensinadas pela igreja. É muito importante a escola bíblica dominical, o estudo bíblico, que é através do ouvir, do ensino, que as pessoas, os novos convertidos, amadureçam na fé. Nós, mesmo que já temos algum tempo da nossa conversão, nós também precisamos nos alimentar diariamente dessa palavra. É essa palavra que nos mantém de pé. É essa palavra que nos mantém vivos. É essa palavra que mantém a nossa fé viva no Senhor. Por isso, precisamos aprender. E precisamos também ensinar aqueles que estão chegando. O Espírito Santo, ele nos usa como instrumento para levar essa santa e gloriosa palavra. Nós somos instrumentos, somos usados por Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos continuar nesse trabalho, nessa obra do Senhor que é gratificante. Fique com Jesus e até a próxima. Deus te abençoe.